Olá! Conheça mais um espaço de sociabilidade que por mais de 70 anos esteve presente na cidade de Pouso Alegre e que permanece vivo nas memórias dos que dele fizeram parte. Hoje iremos falar sobre o Clube 28 de Setembro, fundado no dia 4 de agosto de 1904. Avô, juntamente com o senhor Mirabol, né? Senhor Mirabol Ludovico, senhor Cassimiro, Luiz de Abreu e outros. Mas quem esteve sempre à frente eram os três. Eles se revezavam, né, na diretoria, um era diretor, vice, tesoureiro, sempre entre os três. Uma pessoa de visão, né? Era um homem à frente de seu tempo, né? Ele tinha uma visão futurista, então ele queria colocar que as pessoas tivessem assim, ascendessem a um nível melhor, né? Sair daquele marasmo, aquela coisa atrasada, né? Que o pessoal melhorasse. Então a finalidade dele foi essa, de trazer uma elevação social, né, para as pessoas. E ele gostava muito, ele tinha as escolas de música dele, foram várias. Eu conheci meu avô, né, porque ele era uma pessoa muito animada. Eu lembro dos amigos dele, né, que sempre vinham aqui em casa. Eu peguei um período que ele já estava mais com uma idade avançada, mas os amigos dele sempre visitavam aqui, o Mário Pagarini, o Urota, o Geraldão Fagundes. Então eles sempre estavam aqui e eles gostavam muito de contar piada. Então meu avô era muito animado. E eu tenho informação que até ele era muito convidado para velório porque ele animava os velórios também. Então isso o pessoal comentava bastante. E ele tinha uma grande religiosidade também, porque ele gostava muito de rezar. Em decorrência de estar sempre junto com os bispos, né? Ele passou por 5 bispos aqui em Pouso Alegre, então ele tinha essa formação muito religiosa que acabou passando para a gente também. Então todos nós acabamos seguindo o mesmo caminho também nessa perseverança na religião. E o meu avô deixou muita história, então até hoje as pessoas comentam. Às vezes quando fala do Miraboa, tem muita história, né? História de jogo de bicho, das piadas, das serestas. Então ele fazia muita festa. Então as pessoas gostavam de estar junto com ele. Só que esse Mirão, ele tocava pistão e gostava muito de falar. Nossa, mas falava feito não sei o quê, porque ele fazia discurso, tudo, por isso tem a rua dele, né? Aí na subida da Rua da Biquinha, Cassimiro de Luiz de Abreu. Mas o Cassimiro, ele era tudo. Quando ele começava a falar, não falava mais. Era divertido. A turma falava, aí quando ele começou a falar, não para. No início, o clube funcionou na casa de Isidoro da Silva Cobra, na rua Monsenhor José Paulino, atual Herculano Cobra. Anos mais tarde, foi construída uma sede própria, localizada na Avenida Duque de Caxias. Era no barranquinho. Lembra na casa tinha a Nina, casada com o surdo, e eles eram. A 28 era ali, né? Não era uma casa. Tinha um barranco. Em frente, ali onde a avenida hoje, tinha, era tudo diferente, né? Que a turma carregava as compras nos carrinhos de madeira, né? É interessante. Ao Clube 28 eu lembro muito pouco. Eu até tenho uma vaga imagem quando era aqui na Praça do Mercado, que eu lembro que ele era lá no alto do barranco, né?
Então, algumas vezes que eu era pequeno, que eu passava ali junto com meu pai, eu lembro dessa imagem do Clube 28 lá. Mas foi um clube que realmente marcou a geração. Ele fez muito pela união dos negros da época, né? Porque eles não tinham outro lugar para poder divertir, para poder dançar, para poder estar se integrando. E o clube teve esse papel muito importante. Então, o que a gente guarda na memória são esses momentos que ajudaram muito na construção da história de Pouso Alegre. O clube era um barraco. Lá era depois que fez o clube. O nome 28 de setembro é uma alusão à data em que entrou em vigor a Lei do Ventre Livre, em 1871, que concedia liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir dessa data. E também a Lei do Sexagenário, de 1885, que libertou os escravos com mais de 60 anos. Então as datas 28 de setembro era comemorada com muita pompa, como aquela época tudo era feito em grande estilo, né? Então de manhã, logo de manhã havia a salva de... havia uma retreta, como diríamos, a banda, tinha uma banda que fazia uma passeata pela cidade, uma alvorada musical. E acordava o pessoal todo, tinha uma grande alvorada. Mais tarde eles tinham as apresentações no clube, que ficava depois aberto para visitação, sabe? Em todos os dias 28 de setembro, toda manhã, tinha essa alvorada, hasteamento da bandeira nacional e da bandeira do clube. E a sede era aberta para visitação. No dia 27 de setembro era a sessão literária. Então a gente tinha o show, né? Eu cantava, mais a minha irmã, mais uma outra colega, era o Trio 28. Depois tinha muita gente que cantava, meu irmão cantava. E dia 28 era só o baile. Mas era muito unido com Itajubá e Santa Rita. Porque no aniversário do 28, o pessoal de Santa Rita vinha para cá. E 13 de maio a gente que ia para lá. Nós estava até na hora do trenzinho vir para cá e de ir de trem. Depois a gente ia para Itajubá, vinha para cá também. Depois do aniversário do clube de Itajubá a gente ia para lá. Era Princesa Isabel, parece. Muito bom, muito movimentado os bailes de lá. Mas tudo passa. Minha pesquisa, ela tenta desenvolver justamente isso, a importância do clube para a cidade de Pouso Alegre. E foi, através das minhas pesquisas, já estou concluindo a minha pesquisa, eu pude perceber que foi sim um espaço bastante importante para a cidade de Pouso Alegre, e isso eu percebi através de fotos, de jornais, de livros de memorialistas, que foram as minhas principais fontes nessa pesquisa. E todas essas fontes falam do clube como sendo um espaço muito... Além de ser um espaço importante, era um espaço onde as pessoas conviviam harmonicamente, realizavam-se grandes bailes muito animados. Era um clube de negros que foi fundado por negros, mas a comunidade branca de Pouso Alegre participava. Os jovens brancos iam lá aprender a dançar. Então, foi um importante espaço de sociabilidade. Muitos jornais que eu analiso colocam o clube como um espaço onde as festas eram bastante alegres, muito animadas, muito concorridas, né? As pessoas gostavam de ir no clube, de participar das festas do clube. E os dirigentes do clube, os diretores do clube, eles sempre tentavam fazer com que o clube fosse um lugar bastante aprazível, bastante convidativo para as pessoas, não só para a comunidade negra, mas para a comunidade branca também da cidade, de cidades vizinhas. Era um clube que tinha uma relação bastante próxima com outros clubes negros, de Itajubá, de Santa Rita, do interior de São Paulo, Jundiaí. E o clube, durante a sua trajetória, ele teve 2 bandas de música, né, que
tocavam vários ritmos musicais, tocavam congada, tocavam jazz. E essas bandas, elas não ficavam presas só ao clube. Elas participavam de várias festividades que aconteciam na cidade. Posse de prefeito, participavam de festividades na igreja, entre outras. Com a finalidade de reunir os sócios, familiares, proporcionar lazer, diversões, prática de esporte, cultivo de músicas, de artes. Eles chegaram a ter o corpo de teatro muito bom, foi formado várias bandas, foi formado um jazz band, e elas tinham grandes apresentações assim na parte de arte e literatura. Então foi um clube para reunir, né? O que antes, naquela época, se chamava homens de cor, né? Foi para reuni-los, para juntos levarem, né, a raça e tal. É um pessoal muito unido, tinha programação para o ano inteiro. A gente fazia churrasco uma vez por ano lá embaixo da Árvore Grande. Ali era o bairro da Dona Francisca Rios, né? Então ela deixava fazer esse churrasco lá todo ano, e aquele churrasco era tipo aquele churrasco gaúcho. Então cada pessoa então comprava aqueles espetos grandão, que não sei como é que aguentava, né? Mas era muito animado, ia os músicos, a gente dançava a tarde inteira. Só vinha quando já estava escurecendo, aí que a gente vinha embora, ia para lá de manhã. Era muito animado, nossa, parecia uma família só. Então, o que eu lembro, por exemplo, 54, setembro de 54, havia o clube sempre o 28 de setembro, que foi, com o passar do tempo, foi deteriorando o clube. Aí as festas passaram a ser aqui no teatro, né? Sabe que antigamente era Rádio Clube ali. As festas dia 28 de setembro eram ali. Eu cheguei a ir a algumas. E eram umas festas muito boas, da sociedade toda, como parecia, né? E havia visita de sociedades, de cidades vizinhas, aí Santa Rita, Apóstolo. Faziam grandes bailes. Eu cheguei a ir a alguns, muito bons. A gente fazia, por exemplo, tinha um baile de azul, baile de rosa, a turma ia tudo, as moças ia tudo de rosa, né? Era interessante. Não tinha briga, não tinha... Isso que eu falo, não tinha negócio de droga, nada, né? Dos bailes. Lá ainda tinha um baile tradicional, todo ano fazia um baile de uma cor. Então tinha o baile rosa, o baile azul, cada ano, né? Então, cada uma queria fazer o vestido mais bonito que a outra. Nossa, mas dava cada roupa bonita, até o pessoal do literário que ia lá falava, nossa, mas isso aqui é desfile, tá muito bonito. E o povo era muito bem organizado, até isso foi acabando. Que todas as sociedades, antigamente, todo lugar, né, existia aquela coisa de uma rainha. Tinha rainha, então a rainha tinha quase que os mesmos poderes do presidente. E elas eram eleitas numa festa assim muito grande. No dia 2 de janeiro de 30, no Salão Rio Branco, sede do clube. O clube 28 de setembro estava funcionando no Salão Rio Branco, que era onde havia a banda que pertencia ao meu avô. Aí foi empossada a rainha. Em homenagem do presidente, compareceu toda a diretoria, os sócios, todo mundo para fazer a eleição da primeira rainha do clube, que chamava Hermínia Natalina Silva, patrocinada pelo senhor Nelson Batista, eu nem sei. Então, quando entrou na sede, quando a rainha entrou, foi executado o hino 28 de setembro. Esse hino foi composto por Isidoro da Silva Cobra. Então ela entrou ela entrou na sede com a execução do hino 28 de setembro pela Orquestra Rio Branco. Teatro. Fazia o baile lá. Tinha, não esqueço,
A rainha era a Tiana, sabe? Chamava Sebastiana. A mãe dela já perguntava, tem entrada solene? Entrada solene, a rainha, entrada da rainha. Os jornais trazem notícias dos animados carnavais que o Bloco 28 de Setembro, que pertencia ao Clube 28 de Setembro, promovia, além dos bailes carnavalescos que o clube também promoveu. E esses os bailes de carnaval, eles duraram até o encerramento das atividades do clube, década de 80. E eram bailes assim, bastante... Como os bailes festivos, os bailes de carnaval também eram concorridos, eram bailes muito animados, onde a população local e de cidades vizinhas compareciam assiduamente. Carnaval, por exemplo, saiu o Bloco 28, né? A gente saía cantando, não, tudo. Aquilo é a diversão nossa, né? Hoje acabou, tinha o Sossega, tinha o Eluaê, os blocos, né? Encontrava na avenida quem cantava mais alto, e nós esvelávamos o último. Ele fazia aquela escola de samba que tinha uma vaca, né? Então, a vaca de pano, nós rodava o dia inteiro, também na hora que fosse recolher a escola de samba já estava, porque tudo quanto é barzinho e casa passava, eles ganhavam os gorozinhos deles lá. Então, na hora que eles iam recolher a escola de samba, já estava tudo. Ai, meu Deus do céu, que tempo bom, viu? Interessante que a vaca saia correndo atrás da turma na avenida, mas não ficava um. Corria e ela machucava mesmo. Eles punham chifre nela e cabeça de vaca. A cabeça era de vaca morta, né? E o corpo era um homem que ia dentro. Aí corria. O 28 de setembro possuía também uma escola noturna, sob a direção da professora Maria de Carvalho, além de uma escola de música, dividida em 2 sessões para ambos os sexos, e um grupo dramático, sob a direção de Aparecida Ludovico, que representava peças escritas e ensaiadas pelo Dr. Garcia Coutinho. Além da finalidade recreativa, estavam sob a responsabilidade do clube as publicações dos semanários A Verdade, que circulou de 1904 a 1905, e do 28 de setembro, publicado durante o ano de 1922. Ambos os jornais eram dirigidos por Mirabeau Ludovico, José Américo da Silva e José Capelache. Os negros entravam lá quando era carnaval, então eles desciam com o bloco, aí quando era ali para meia-noite, então o 28 ia lá visitar o literário. Então eles já entravam com o batuque deles lá, dançavam tudo lá. E aí o pessoal do outro bloco, que era Sossega Leão, e tinha um outro bloco também. Então todo mundo dançava junto lá, mas passava o carnaval, não entrava de jeito nenhum. O racismo sempre teve mesmo, né? E nunca vai acabar. Um fato que me chamou bastante atenção e que eu acho interessante e que eu vi em várias das minhas fontes, não só jornais, mas também vários livros de memorialistas, é a questão de que muitos brancos iam aprender a dançar no Clube 28 de Setembro. Muitos jovens brancos sempre iam dançar com as mulatas e negros que frequentavam o clube. E aí, os rapazes negros do clube ficavam com ciúmes disso, delas dançarem com os brancos. E aí, certa vez, teve um rapaz que foi no clube, num baile, aprender a dançar,
e foi rejeitado por várias moças, por ser branco. E aí ele foi reclamar com o presidente do clube, que na época era o senhor Cassimiro Luiz de Abreu. E aí o senhor Cassimiro, ele parou o baile, pegou o microfone e falou: olha, eu quero que as negras dancem com os brancos, porque os brancos também são gente. E eu não quero que haja preconceito aqui no clube. O 28 veio aqui para a Rua Dom Assis. O clube funcionou muito tempo na Dom Assis. A Isidora Silva Cobra ficou um tempo lá, logo depois foi a sua morte, mas o pessoal continuou com o clube. Teve outra época parada, depois voltou com outros presidentes, até meu pai, Benedito Antônio dos Santos, ele chegou a ser presidente por 3 anos lá. Na época, parece que 70, 71, 73, foi uma fase muito boa. Depois ele saiu, foi entrando outras pessoas. Eu fui o último presidente, né? E em 1980 a gente soltou carnaval na rua, inclusive tem um diploma aí, de presidente da escola de samba. Só que tinha uns problemas no telhado lá, a gente teve que dar uma parada. E aí deu uma parada e eu fiz uma reunião para poder fazer uma reforma. O pessoal falava que o clube não ia aguentar pagar e eu peguei e fechei. Foi falecendo o pessoal, porque o senhor Cassimiro era um dos mais animados. O Capilé, você lembra do Benedito Capilé? Ele que realizava o churrasco, essa parte do churrasco, do bloco do 28, isso tudo era ele que organizava. Então, depois que ele faleceu, foram acabando as festas. Aí, aonde era o 28 aqui na praça, a casa foi vendida, porque era aluguel ali, né? Aí eles mudaram lá para a Rua Dom Assis, lá foi o fim. Foi vendido o prédio, aí foi doado para como é que chama? Asilo, né? O clube, ele encerrou suas atividades no ano de 85. Mas judicialmente ele ainda está aberto, é um clube ativo. Né? Nas minhas pesquisas no cartório aqui da cidade, eu descobri que o clube, judicialmente, ele ainda está aberto. Mas é inativo, por falta de administração e de iniciativa de retomar as atividades do clube. Ele está inativo, ele tem um espaço inativo. Mas judicialmente, no cartório, ele ainda é um clube que existe. A reunião toda semana. Toda semana, então, já analisava, fazia a programação para o ano inteiro. E baile todos os sábados. No domingo tinha matinê, dançante. E era assim o movimento deles lá, não parava. Quando estava mais antigo, era mais bem movimentado. Mas foi acabando até. Foi uma pena, né? Faz muita falta aquele salão. Muita falta. Eu fui uma delas que sentei tijolo no chão, ajudando tudo a fazer tudo, né? Aí fizeram lá na Rua Dom Assis, mudou para lá, fez o terreno, comprou o terreno lá e fez o prédio. E lá levantou o prédio. No fim carregaram tijolo, carregaram tudo. Foi preciso, olha, né? Foi preciso vender.
Música